Oi, gente! Estamos aqui de volta com o programa Na Direção. E nessa primeira edição dessa nova temporada, nós temos um prazer imenso de receber nossa reitora, professora médica Raquel Muniz, que vai ser entrevistada por nós, cada uma dessas mulheres que estão aqui presentes. E ela, que também é entrevistadora do Na Direção, está começando esse trabalho com a gente, mas é óbvio que, se tratando de uma mulher tão multifacetada como é Raquel Muniz, não poderia essa temporada começar diferente. Então, eu sou Thalita Pimentel, pró-reitora de Ensino, Pesquisa e Extensão do Centro Universitário FUNORTE e diretora acadêmica da Plataforma 1, onde tem uma série de instituições de ensino superior para você que nos assiste estudar e mudar a sua vida. E aqui, nossas colegas, minhas colegas, que também vão se apresentar rapidamente para vocês. Professora Sueli. Estamos de volta, nessa edição do programa Na Direção, trazendo aqui a nossa reitora, a professora Raquel Muniz, que vai conversar com a gente hoje num papo muito legal. Fica aí, você não pode perder. Olá, pessoal! Que bom estar de volta em mais uma temporada do Na Direção e abrindo aqui ao lado dessas mulheres fantásticas que eu admiro muito e cada dia aprendo um pouco mais com elas. Muito obrigada, meninas, pela parceria do dia a dia e que bom, Raquel, ter você aqui com a gente. Você é sempre muito bem-vinda. Bom, de volta, Na Direção com mulheres. Não se assustem. Elas falaram que vão entrevistar a Raquel Muniz. Eu acho que a gente vai mudar. Eu vou também fazer pergunta para elas. Aguarda aí. É assim que o Na Direção começa, cheio de energia para você, estudante, você que faz parte da nossa comunidade acadêmica, você, professor, funcionário, e você que ainda não compõe a comunidade FUNORTE, FASE, FUNAM, vem para cá. Só nessa instituição você tem uma TV, no canal 12 da NET TV, e você pode também se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e, claro, você vai dar um like. Isso é muito importante para nós. Então agora vamos começar a conhecer um pouco mais essa grande mulher sertaneja do norte de Minas Gerais, que nasceu aqui, mas ganhou o Brasil e o mundo com tudo aquilo que ela aprendeu a fazer e viver durante toda a sua vida. Bom, então nós vamos começar agora conversando com a professora Sueli e a professora Raquel Muniz, que vão bater um papo sobre os propósitos que estão em Raquel como educadora, como professora, reitora, e que também invadiu a Assembleia Nacional e trouxe para nós, no norte de Minas Gerais e para todo o Brasil, um resultado muito gratificante com a aprovação da lei do Fundeb. Não é isso, Sueli? Nós vamos falar um pouco, Raquel, eu queria muito que você retomasse aqui conosco, relembrasse o quanto você foi atuante como deputada federal, esteve lá, fez toda a diferença, principalmente na educação. Algo que nos sensibilizou muito foi a sua sensibilidade para tratar da política, de permanência do Fundeb, que é o fundo que financia a educação básica. Queria muito que você falasse um pouco. É uma curiosidade nossa, eu fico imaginando como que foi os bastidores dessa discussão para chegar na construção daquela emenda que transformou hoje em uma lei, que faz toda uma diferença no cenário educacional da educação pública, tanto municipal quanto estadual. Então, fala um pouco para a gente sobre isso. Como é que foi isso, a Comissão da Educação que você fez parte? Como que nasceu essa ideia de criar esse projeto de lei, que hoje é uma lei? Olha, Sueli, se a gente falar na educação hoje, a gente está falando de Fundeb. Esse retorno às aulas, os professores, toda a comunidade escolar, a temática é o Fundeb, é o piso da educação. E tudo isso começou lá atrás, quando eu, como secretária aqui em Montes Claros, do governo Rui Muniz, junto com você, que era secretária, por isso que eu falei que às vezes a gente vai inverter aqui, que você vai falar disso, que você participou disso, você foi protagonista também do Fundeb. E a gente percebeu na administração de Rui o tanto que era importante o recurso do Fundeb, não só para Montes Claros, mas para o Brasil inteiro. Então, a dimensão de ter feito uma lei, e essa lei hoje ela está dentro da Constituição, ela vai além disso, de estar lá. O que está proporcionando essa discussão grande sobre o Fundeb, a formação dos conselhos do Fundeb nas cidades, a cobrança da comunidade escolar para que seja cumprido o piso e o grande feito de Raquel Muniz, deputada, foi colocar na Constituição, nós tivemos vários deputados de Minas Gerais, do norte de Minas, e nenhum deles tinha sido capaz de pensar
numa emenda constitucional que permitisse que o Fundeb se tornasse definitivo, perene, permanente. E mais do que isso, que aumentasse o valor, o aporte de recursos do governo. Então, a gente sabe que a educação, ela vai viver esse momento agora e depois a gente vai comparar. Antes da gente tornar o Fundeb permanente e colocar um aporte maior de recursos, e agora, esse momento que a gente está vivendo e os frutos que a gente vai colher. E aí eu lembro a sua atuação como secretário de Educação. Você mostrou, trabalhando de uma maneira eficaz, esse recurso do Fundeb permitiu que Montes Claros, por exemplo, ele saísse de um patamar, de uma nota ruim no IDEB e em pouco tempo se tornasse uma nota de excelência. Isso porque o recurso efetivamente chegou na ponta. As crianças passarem para a escola com dignidade, com uniforme, com material escolar, os professores foram capacitados, os pais eram recebidos na escola para se discutir educação não só como uma responsabilidade da escola, mas uma responsabilidade da comunidade integrada, um engajamento enorme dos professores que passaram a ter orgulho de ser professor, porque estavam sendo valorizados. Então, tudo isso que aconteceu aqui em Montes Claros, eu levei para Brasília, mostrando da importância que era o Fundeb, da necessidade de, em alguns estados, a gente não premiar o Fundeb somente por uma questão do mérito, né? Quem se sair melhor vai receber mais recursos, mas lembrar que quem está lá embaixo e que dá uma caminhada, que essa situação ela também precisa ser valorizada, porque você sair de debaixo de uma árvore, como a gente sabe que em muitos locais do Brasil as pessoas têm aulas em escolas inadequadas e eles conseguiram caminhar, então a gente mostrou que isso era possível. A educação integral parecia distante. Educação integral, os meninos retornar à escola, ter aulas de educação física, de artes, mais do que isso, ter a oportunidade de ter alguém ali contribuindo para que a sua tarefa escolar fosse executada, que o conhecimento que vem a partir do momento que a pessoa vive ali junto com o livro, com o conhecimento, com a leitura, esse momento às vezes não era permitido em casa. E aí eles tiveram essa oportunidade com a educação integral. Então eu quero parabenizar você como secretário de Educação, que me permitiu que adentrasse dentro da secretaria, analisasse tudo aquilo que vocês evoluíram durante a gestão do Rui Muniz e que permitiu que eu chegasse em Brasília munida de informação, munida também de prática, de resultado e colocasse ali, fizesse uma lei, uma emenda constitucional que hoje se tornou uma lei e muitos me chamam hoje, me encontram na rua, olha a mãe do Fundeb, né? E eu fico muito feliz de ter conseguido esse feito, graças à colaboração de todos vocês. Tem como reconhecer, né, Raquel, a importância dessa decisão que partiu de você como uma decisão em prol da educação no Brasil. Isso é fantástico, né? Eu acho que a gente jamais vai esquecer desse feito tão maravilhoso e principalmente porque veio de uma mulher. Olha a diferença. A leitura que a gente faz é uma mulher sensível com a educação, sensível com as minorias, sensível com o professor, com os alunos, com as famílias, esteve lá e fez a diferença. Fica aqui o nosso parabéns, reconhecimento pelo seu trabalho. E os bastidores, como você perguntou, você participou disso. Porque enquanto Sueli estava lá na Comissão de Educação, debatendo a educação de Montes Claros, mostrando para o Brasil, ao lado dela a gente tinha outros profissionais que estavam ali também falando da importância do Fundeb. Por isso a gente conseguiu essa aliança com o país inteiro e a lei foi aprovada por unanimidade, tanto na Câmara Federal como no Senado. Pronto, então vamos falar um pouco agora, Raquel, como é que você consegue conciliar? E assim, a impressão que a gente tem, que de certa forma, indiretamente, participa um pouco da rotina, da vida de vocês, como é o caso de nós três, que trabalhando com você há um tempo, é você ter uma vida, uma agenda extremamente cheia, né? Você está aqui, você está em Belo Horizonte, você está em São Paulo, você está à frente de uma rede de educação e saúde no Brasil inteiro. Mas a gente sente também que quando você volta para cá, você é inteira, mãe, inteira
avó, e aí a gente fica de longe observando que mulher é essa, como é que você dá conta de fazer tudo com essa qualidade que você faz? Ó, às vezes ficam perguntando o segredo. Eu acho que o segredo é ser pedagoga. Olha. Estranho isso, né? Mas assim, já tem estudos mostrando. Filhos de pedagogas têm um desempenho de excelência na escola. Olha, nós somos especialistas em educação. Então, e a gente sabe que a educação ela ocorre na escola, mas ela ocorre com a responsabilidade também da mãe, do pai. E hoje, nos lares brasileiros, a gente sabe, comandados, na sua grande maioria, por mulheres. E eu tive a sorte de ter a minha mãe presente durante todas as minhas gravidezes, no início da idade escolar também dos meus filhos, acompanhando. E a gente sabe que isso, nos países, as pessoas são muito valorizadas, né? O avô, a avó, porque tem essa possibilidade de ajudar, cuidar dos filhos da gente. Então, eu tive isso aqui. E é uma conexão de gerações também, De geração, né? Que é muito isso importante. mesmo. Então, isso me oportunizou poder fazer várias coisas. Então, eu fiz pedagogia, medicina. Aliás, Raquel, eu tenho que interromper nesse momento para dizer para vocês que estou me sentindo cá privilegiada, não é, Sueli? Nossa. Porque só para constar, Raquel é pedagoga, também sou, Sueli também é. Sabrina tá de tabela, não posso negar que Mas ela tá vivendo a aprendendo, educação, mas tá trabalhando aprendendo. na escola. Exatamente, viu? Vocês vão saber mais disso daqui a pouco. Aí eu falo pedagoga, mas assim, todo mundo que tem uma ligação com a escola aprende educador. a valorizar. Até como aluno mesmo, a pessoa sabe que ele melhora o desempenho à medida que ele vai estudando. Então, eu tive essa oportunidade de fazer pedagogia e trabalhar com a escola, na criação da escola do Colégio Indil. E os meus filhos, eles iam para essa escola também. E aí eu brinco e falo assim, muito sério, né, que a escola que a gente trabalha, ela tem que ser prazerosa para quem trabalha, para quem estuda. E eu tinha que vivenciar essas duas coisas. Então, às vezes, ia para a escola para trabalhar, os meninos iam junto comigo para fazer tarefa ou para estudar também. Então, ali eu tinha a oportunidade de estar próxima deles também. Aí eu aprendi a vivenciar a vida deles e aprendi logo cedo que o mais importante é a qualidade do tempo que você dedica. Perfeito. Às vezes você fica uma mãe em casa o tempo todo, chata, brigando com os meninos porque sujam a casa, porque traz os amiguinhos para casa, né? Então, se você tem outras ocupações, você não fica centrada nessas pequenas coisas. E eu sempre quis ter os filhos assim muito perto. Então, na oportunidade que eu tinha de estar com eles, eu estava integralmente, não só com eles, mas com os amigos deles também. Fazia questão que as crianças fossem para minha casa, porque ali eu estava conhecendo quem eram os amiguinhos deles. Verdade. Isso perdurou na adolescência, depois eles já casados hoje, a gente ainda consegue ter essa participação. Então, você tem que estar naqueles momentos importantes, no desempenho escolar, numa reunião de pais na escola, que normalmente vão as mães, num aniversário. Não é possível fazer uma grande festa, mas que você comemore, que você leve um café da manhã, que seja com um pãozinho quente, mas que você leve ali até na cama, que você enfeita aquilo. Então, você tem que estar naqueles momentos. Então, às vezes você viver integralmente ali, às vezes é uma mãe aborrecida. Então, você tem que ser essa mãe sempre feliz e participativa dos momentos dos filhos de vocês. Então, eu pelo menos nunca ouvi lá em casa eles falarem assim, minha mãe me deixou sozinho, eu ficava... Deixava na minha casa com a avó, às vezes ia para a casa da avó. Então, tinha esse ambiente todo familiar. E quando chegava no final de semana, era a agenda toda com os meninos. Se ia para a missa, para a igreja, ia com os meninos também. Se eles participavam do EAC, eu estava lá dando palestra no EAC, falando da vivência familiar. Né? Quando ia fazer o vestibular, eu lembro de Tiago a primeira vez, a gente acompanhando em São Paulo, porque nunca tinha saído daqui. Na hora de fazer a matrícula, eu lembro da matrícula do Dave na UFMG, a gente tinha uma fila enorme lá na UFMG. E estava junto. Compartilhando. Então, assim, não é só... participar de fato, participar. né? E também, às vezes, de momentos tristes também, sabe? Sim. Às vezes de uma briguinha na escola, no final de semana, um jogo de futebol. Quantas vezes eu encontrei com o Bonga, que foi depois aluno da FUNORTE, mas que foi professor dos meus filhos, foi professor de Rui também. E a gente estava lá no final de semana num ambiente extremamente masculino, que era jogo de futebol, mas lá estava eu, porque se tivesse alguma coisa ali que
precisasse de uma atuação mais feminina, estava ali presente. Então, essa divisão do tempo. E hoje eu continuo fazendo isso porque eu não consegui parar de trabalhar muito. Às vezes eu deixo uma atividade e inicio outra. Agora mesmo voltei a estudar, e o pessoal estranha, um reitor estudando, já fez todos os cursos que podia fazer, já limpou a escola para receber os alunos, porque não tinha ainda quem limpasse a escola quando era uma sala só. Já foi professora no segundo grau, já fez pedagogia, trabalhou na rede pública, no Mobral, no movimento de alfabetização, e chegou, vamos dizer, no ápice, reitora de uma universidade, né? Aqui, regional, mas reitora também de outras instituições que nós assumimos ao longo dos anos. Mas a gente vive um momento diferente, né? Nós crescemos também, começamos lá pequenininho, turma de pré-vestibular, colégio, depois fazendo o ciclo completo do jardim até a universidade, após. Mas nós estamos vivendo um momento que a gente capacitou muitas pessoas, muita gente conseguiu o sonhado curso superior e agora precisa fazer uma pós-graduação. E em consonância com o momento que a gente viveu da pandemia, que o governo permitiu que aquelas pessoas que tiveram financiamento tivessem uma condição melhor agora para poder pagar esse financiamento de outra maneira, mas que abriu também um leque para que pudesse fazer uma pós-graduação, pudesse especializar. E aí eu venho fazer isso para vivenciar essa experiência. Mas, Raquel, vivenciar o ensino online como aluna e não mais como outro reitora. Para ver o outro lado. Mas segura aí um pouquinho, presta atenção, gente. A vida dessa pessoa tem tantas faces que dá realmente um livro. Aliás, livro, daqui a pouco nós vamos falar do livro que realmente ela escreveu. Para falar dessa ideia de que está estudando constantemente, você, estudante das nossas escolas que está assistindo, presta atenção. A vida é exatamente a proposta que esse programa traz para você. Ela não é um direcionamento linear, né, Raquel? Isso ela mesmo. pode fazer curva, mudar a rota, fazer giro. E hoje, Raquel, médica, pedagoga, assumiu, depois de ter feito outras especializações, e Sabrina vai conversar sobre isso com ela, ela voltou à faculdade para assumir uma modalidade diferente, que é o EAD, que ficou implantado aí por conta da pandemia, mas também para trazer conhecimento diferente do que ela nunca tinha vivido, embora acompanhe como médica, mas escolheu outro caminho. Sabrina, como é que será que ela chegou nesse ponto? Pois é, eu fiquei pensando e admirando, sabe? E ao mesmo tempo, enquanto ela falava só um pouquinho da história dos meninos, porque pra gente que é mãe sempre é menino, né, Raquel? Nunca cresce. E aí a gente acompanhou um pouquinho nas suas redes sociais as fotos de formatura do Gabriel e dava pra ver estampado ali a satisfação de você, né, formando mais um filho e principalmente numa profissão que você também escolheu, né? Então isso eu imagino que a satisfação e estar presente nesse momento é muito gratificante, né? E vocês já trocaram figurinhas aí de especializações, ele vai seguir a geriatria, a medicina do trânsito, oftalmologia, será que você vai influenciá-la aí? Lá em casa parece que quando a gente encontra, cada um quer falar uma coisa diferente. Eu acho que não vai seguir não, mas foi tão bacana você falar isso, porque às vezes as pessoas querem mostrar pra gente a vida de uma pessoa, assim, só o lado do sucesso, mas não lembra os tropeços que às vezes fazem a gente ter mais sucesso. Eu quero falar para você que está aí acompanhando, você que durante a pandemia interrompeu o seu curso, que ficou com medo de vivenciar esse momento da aula online, que achou que não ia render muito e resolveu trancar a matrícula. A Raquel Muniz já trancou a matrícula. Pasme. Às vezes penso que eu nunca... Foi linear, né? Foi linear. Não, durante o curso médico eu tive 4 filhos. Tinha escola, a escola crescendo, precisava trabalhar. Quando eu comecei a estudar medicina, não era estadual, tinha que pagar a faculdade, não tinha financiamento estudantil, não tinha o Rui Muniz lá facilitando para estudar, né? Tinha então, o Rui Muniz marido, né? Marido. Que estava um apoio danado. Isso, estava lutando para ter mais cursos aqui. E aí eu tive que trancar a matrícula. E às vezes tem gente que fala assim, eu vou retornar, eu não vou voltar para a minha turma. Olha que experiência bacana. Eu tive contato com várias turmas diferentes. E depois de formada, depois já trabalhando com a faculdade, especialmente a faculdade de medicina, eu tive a oportunidade de vários desses profissionais que foram meus colegas trabalhar comigo.
E eu não era só professora ali junto com eles, eu era diretora do curso médico, eu sou a reitora. Então, essa oportunidade que eu tive dentro da Faculdade de Medicina de conhecer vários alunos e trazer isso para cá. Olha quem acabou de fazer a pergunta, Sabrina. Eu levei essa cultura para dentro da Soebras, da FUNORTE, das instituições espalhadas pelo país. Que se você, como eu comecei a fazer pedagogia, porque eu passei na segunda opção lá do vestibular. No outro ano eu tentei medicina. Aí eu ia deixar a pedagogia para fazer medicina, eu estava apaixonada pelo curso de pedagogia. E o curso de pedagogia estava me dando sustentação para pagar o meu curso médico. E aí, Sabrina faz parte desse grupo. Fez enfermagem com excelência, passou muito bem no vestibular, exerceu com muita competência. Nós enxergamos ela lá. Ela veio para a nossa instituição, fez a nossa instituição crescer, cresceu também e já casada, estabilizada, com mestrado. Aí já um pezinho no doutorado. Já um pé no doutorado. Pensa e resolve fazer medicina. Está fazendo. Então, é isso, gente. Eu vivencio uma situação, não gosto de ficar com ela para mim sozinha e passo para as outras pessoas. Então, essa pós que eu estou fazendo agora em oftalmologia, essa especialização em oftalmologia, eu estou fazendo para que a gente possa trazer outras especializações para cá, para o norte de Minas, para levar para outras regiões do Brasil e para mostrar para as pessoas que em qualquer idade você pode fazer. E às vezes as pessoas pensam, Sabrina, como você, mas você já estava no mestrado, agora você vem fazer graduação, você vai fazer um curso superior, você tinha que ir para o doutorado. Nada impede que você vá para o doutorado, com muito mais experiência de 2 cursos. E a gente eu não tenho vergonha de dizer isso. São pausas para retomar, dar uma alavancada, né? E outra coisa, a graduação, quando você termina, tem gente, ninguém é obrigado a fazer pesquisa. Ninguém é obrigado a ir fazer mestrado e doutorado. Tem gente que tem excelência fazendo uma especialização. Veja, na área da saúde, por exemplo, às vezes a pessoa forma, vai para o interior, é um excelente médico. Pega a prática. Veja aqui, ó, em Montes Claros, Dr. João Canella, foi das primeiras turmas da Faculdade de Medicina, foi para a Vazilândia, continua atendendo lá até hoje. As pessoas não acreditam. Foi meu preceptor na residência aqui de clínica médica, eu fiz residência aqui da primeira turma. E hoje é doutor honoris causa, assim, é inquestionável o conhecimento dele. Então, nem sempre você tem que seguir essa regrinha, né, assim, imposta. Eu tenho que fazer graduação, especialização, pós. Não, eu tenho que ir para a residência médica. Não, às vezes eu vou para a gente tem um monte de alunos de enfermagem, de fisioterapia, que contribuíram tanto nessa pandemia. O MEC, o Ministério da Saúde, o governo federal, antecipou a formatura e tinha gente que falava assim, nossa, será que estão preparados? Completamente preparados, porque já tinham concluído a maior parte do internato, do estágio, né? E o tanto que aprenderam com essa pandemia, gente. E salvaram vidas, principalmente, vidas, né, isso Raquel? Não tem preço. Então, no currículo deles, e isso agora é reconhecido mundialmente, quem trabalhou nessa pandemia, ainda que seja um recém-formado, ele adquiriu tanto conhecimento ou mais do que quem fica lá anos fazendo uma especialização, um mestrado, um doutorado. Da história da humanidade, né? E tem gente que se torna verdadeiramente fazendo isso, um especialista em uma determinada área, e tem gente que quer contribuir na prática. Tem gente que quer deixar um resultado de uma pesquisa, de um medicamento, de um tratamento, de uma doença, de uma metodologia diferente dentro da área dele para ensinar, para aprender, enfim. Mas tem gente que, e é a grande maioria, não é? Claro que qualquer um que quiser, terminou sua graduação, pode tentar um mestrado, fazer no Brasil, onde quiser, mas todos nós, quando terminamos, estamos aptos a exercer a profissão. O direito, não. Você tem que fazer... A OAB, a prova. Não, mas eu concluí o curso de Direito. Vários concursos exigem que eu tenha um curso superior. Às vezes não necessariamente Direito. Exato. Exige que eu tenha um curso superior. Se eu tenho Direito e ainda não tenho OAB, eu posso me dedicar
não a vida de defender Advogado, alguém, de né? ser um advogado, mas eu posso fazer um concurso e às vezes vem esse momento para o concurso. Olha, de repente não assustem não, se daqui a pouco fala assim, ó, Raquel tá fazendo aí um concurso. Gente, mas se for o momento, se for olha interessante. só, Raquel tá colocando para você que está nos assistindo a essência desse programa na direção. Qual direção? Várias, Várias. né, Raquel? Aquela que E em qualquer momento. Em qualquer momento. Hoje é esse caminho, amanhã pode ser outro. O cenário, o mercado mudou. O processo de saúde foi alterado. Tivemos uma política pública diferente. Queremos uma internacionalização. O que você vai fazer? O que você quiser. Inclusive, muito do que você quer fazer, a FUNORTE tem. E ainda tem um outro ponto que eu tenho certeza que Sabrina vai abordar. Além de ter feito tudo que a gente já disse, enquanto médica, teve o tempo do CTI, né, Sabrina? É isso que eu ia retomar aqui. Não me esqueço, Raquel, né? Você citou, falo com todo prazer, eu tenho muito orgulho de dizer isso, né? Todo mundo já sabe, mas sempre que tem oportunidade eu falo de novo. Ser egressa dessa instituição, da primeira turma, né? A primeira turma, ela tem todos os seus desafios de montar Participou de um aquilo, vestibular né? extremamente concorrido. O vestibular concorrido e crescer concurso, né? E crescer profissionalmente. Isso, assim, realmente é muito gratificante. E eu me recordo de você sentada lá na sala da diretoria, atendendo, né? E as exigências da primeira turma que a gente queria, atendendo os alunos, realmente participativa. E naquela época, lá em 2004, 2005, você já falando para a gente da questão do hospital, do desejo de ter o hospital próprio para que os alunos, não só da enfermagem, logo depois veio a medicina, mas já tinha a fisioterapia, a biomedicina, tivesse um local próprio para estudar. E você foi madrinha da minha turma, né? A gente convidou justamente por ser essa referência e o tão bem que você falava da enfermagem, da sua experiência de médica de CTI, que também não é fácil, é pauleira, né? Trabalhar em CTI, mas você falava o quão fácil era o trabalho justamente por causa dos profissionais da enfermagem, que é a maior força de trabalho na saúde hoje é a categoria da enfermagem, né? Dos técnicos e dos enfermeiros, né? E aí vocês já falavam nessa concepção do hospital. E a gente tem certeza que foi nesse passo de trazer o melhor para a faculdade, mas ao mesmo tempo o melhor para o norte de Minas, veio o HC, né? E hoje temos, né, o CTI adulto, CTI neonatal, em breve vamos inaugurar o pediátrico, né? E você alia isso daí, a pedagogia, a medicina, a mulher, a empresária, para dar o tom e para dar o toque, né? Sabrina, Agora, e lembrar também, Thalys, só um minutinho, sobre os outros hospitais, não só o HC, né? Mas hospitais em outros estados do país. Então, não ficou só aqui. Vocês também cresceram, né? A instituição hoje está com hospital em vários estados, inclusive o último, Caçu, no Rio Grande do Sul, né? Porto Alegre. Pois é, mas você que está assistindo vai saber essa história dos hospitais e do trabalho que Raquel teve também trabalhando como intensivista no hospital no começo de carreira, dos hospitais que nós temos, da UTI pediátrica que nós vamos inaugurar já depois do intervalo. Então segura aí um pouquinho a sua ansiedade, toma uma água, que a gente vai te mostrar muito do que essa instituição fez enquanto escola e enquanto escola também se preocupa com a saúde. A gente volta já com Na Direção para você. Só um minutinho. Coisas. Curiosidades. Coisas. Indicações culturais. No nosso programa, vou dar dicas de receitas práticas e o melhor, com produtos acessíveis para você que não tem tempo de se alimentar bem.
Promover Saúde em parceria com a Faculdade Promove. Apresentação da Fernanda Maria, produtora do canal universitário da faculdade. E nada melhor numa tarde dessa falar de saúde, né, gente? Falar de saúde. E hoje um assunto muito interessante. Muito interessante. Né? Apresentadores, jornalistas, publicitários, marqueteiros. A gente vai tentar te explicar com entrevistas bem legais e curiosidades sobre o mundo da comunicação e do entretenimento. Está entrando no ar o Fita Crepe, um programa por dentro da comunicação. Vai! Intensidade dando vida à cidade, protocolando que eles ainda não sabem. Falsidade é mato, pelas ruas eu vejo, em meio ao caos se entregam por dinheiro. Então, a Mel se apresentou, Melissa Oliveira, eu, Jonathan César Neto, mas ela gosta de me chamar de carioca, né? Você também fica muito à vontade. Então, os nossos queridíssimos convidados estão aqui, já apresentaram a primeira música, daqui a pouco tem mais. Você tá no YouTube também, já ativa o sininho aí para você receber todos os programas da nossa grade, que são vários programas, e principalmente Canta Aí também, né? Que vai poder acompanhar todos os nossos que a gente já fez. Estamos de volta com Na Direção e a gente vai seguir agora ouvindo um pouco do que a Sabrina discutiu com a Raquel sobre a perspectiva do trabalho hospitalar que ela desenvolve, né, Sabrina? É isso mesmo. Conta um pouquinho pra gente aí, Raquel, dessa concepção do HC e também dos outros hospitais que compõem nossa rede. Olha, eu nasci aqui em Montes Claros, então eu conheço bem a história aqui da saúde. E quando a gente começou essa ideia de ter o hospital, então assim, começa a lembrar das coisas. E quando o hospital Mário Ribeiro se tornou uma realidade, a gente vinha de um histórico de fechamento de alguns hospitais. Eu estive vendo aqui o Hospital Menino Jesus, o Branca de Neve, que fazia internamento. Santa Terezinha. O Santa Terezinha, que recebia os pacientes oncológicos, né? E o hospital psiquiátrico também, o Prontomente. É verdade, é verdade. E a gente vinha de um histórico de diminuição de hospitais. Então, havia uma necessidade de abrir um hospital aqui. E eu lembro, quando iniciei a residência no Hospital Universitário em Montes, a primeira residência em clínica médica, na época eu casada, com filhos, trabalhando no projeto da FUNORTE, não podia sair daqui para fazer uma residência médica. Eu falei, vamos fazer clínica médica, que a gente vai trabalhar com o todo, depois vai surgir o tempo agora para fazer depois, né, geriatria, agora oftalmologia, medicina de trânsito, enfim. E aí eu lembro exatamente como era o hospital antes de ser o hospital universitário, né? Era um sanatório, porque no Brasil tinha muitos pacientes que iam tratar de tuberculose e iam para lá. Até toda a comunidade de Montes Clarense ia participar de natação de algum clube, ia fazer lá a chamada abreografia. Isso, né? Não sei se lembra disso. Tinha que ter esse exame. E era feito lá e era um hospital só para esses pacientes com tuberculose. E aí o hospital foi encampado, né? E aí começou a funcionar como um hospital geral, aos poucos vindo cada coisa, não é o hospital que existe lá hoje. Na época da residência minha mesmo, por exemplo, e eu vivi isso também aqui no Mário Ribeiro. A gente não começou já com o CTI. Então, também no HU, a gente, que era residente, fazia a residência do CTI na Santa Casa. Olha só. Entendeu? Aí remeta a história. Não tínhamos SUS, o SUS nasceu aqui em Montes Claros. Isso é sensacional. Então, como é que foi essa história desse nascimento aqui? Foi um pastor que viajava todas as regiões, aí o pessoal começou a acompanhar esse atendimento sanitário, que eles chamavam, né? E aí veio a história do SUS aqui. E assim, o tanto que isso foi importante para a minha formação, ter vivenciado tudo isso, essa construção de quando não tinha o SUS e que o maior hospital era a Prontoclínicas e o Hospitais São Lucas, que cresceu na área privada, e a Santa Casa, que era um hospital que cuidava das feridas, dos mendigos, e aí se tornou um grande hospital. Tinha o CTI, né? E lá nós
Na época, a gente, então, pôde fazer a residência, a parte de CTI, na Santa Casa já. E o São Lucas já vinha um hospital assim, pioneiro, primeiro a ter nefrologia, fazer cirurgia cardíaca, uma neurologia gigantesca comandada pelo Dr. Francisco Pires, Dr. João Jacques, que eram assim, os grandes expoentes brasileiros nessa área. Então foi o primeiro hospital a se concretizar como um grande hospital, né? O Hospital São Lucas. Referência, né? Isso, referência. E aí depois veio o SUS, a ampliação dos leitos, as escolas, né? O Rui com esse pioneirismo, toda a nossa equipe, para abrir mais ensino superior aqui na região. E à medida que foi abrindo, e Sabrina vivenciou isso, os cursos foram chegando da saúde e havia uma necessidade de ter espaço. Quando vou fazendo um gancho lá na enfermagem, você falou dessa minha relação tão próxima, e Rui também com o pessoal da enfermagem, esses dias lendo um trabalho de mestrado da Unimontes, eu falei, faltou uma coisa aqui nesse trabalho, né? O quê? Assim, tem a Escola Técnica de Saúde da Unimontes, mas a gente, se for contar a história direitinho, começou lá com a pastora Mabel, que era uma técnica de enfermagem do INSS, do antigo INPS. E a primeira de Montes Claros a ter o curso técnico, né? Isso. Aí a Mabel e o Rui preocupados com a formação, porque nesses hospitais tinha, por exemplo, a Tonha da Santa Casa, o pessoal que aprendia, às vezes, sem ter até um curso, sem ter o primeiro grau, vamos dizer assim, fundamental hoje. E aí eles, naquela preocupação, resolveram dar um curso para capacitar as pessoas que estavam no mercado de trabalho, um curso de atendente de enfermagem. Né? E aí tiveram um clique, não, vamos fazer o curso de auxiliar, o curso de técnico. Aluno para todo lado, porque todo mundo que estava no mercado cenário tinha curso, era perfeito. Não tinha. Em seguida, né, eu falo que Rui é abençoado, veio o Profile. Houve uma exigência do Corém, que representa, né, todos os enfermeiros, e deu-se um tempo para que as pessoas pudessem fazer a qualificação. Só que, vamos dizer, na sua grande maioria, as meninas, né, eu vou falar que trabalhavam nessa área da saúde como atendente em enfermagem, não tinham o primeiro grau, o ensino fundamental completo. Vai Rui colocar a cabeça para funcionar e resolve fazer um supletivo, não é? Com aula presencial, para que as pessoas pudessem ter primeiro essa formação para depois começar a fazer o auxiliar, o técnico em enfermagem. Então começou isso lá atrás. E essas pessoas, às vezes, era que recebia a gente no hospital. Eu tive 4 filhos. Muitas vezes quem me recebeu primeiro no hospital foi a Tonha. Daqui a pouco pegar o telefone preto, depois o cinza, ligar para o médico que estava de plantão em casa. Era fazer o primeiro toque, ver se já estava coroando. Gente, a Tonha também está na minha história. Quando Eduardo Avelino foi secretário de saúde, queria criar a saúde plena aqui. Saúde plena significava ter todas as especialidades no serviço de saúde da prefeitura. E aí não tinha enfermeiro. Não tinha enfermeiro, gente, em Montes Claros, não tinha. Aí foi buscar enfermeiro fora. Aí a gente lembra da Cida Vieira, que foi uma das primeiras da UFMG que veio para cá. A Lucilena. A Lucilene. Então, e aí depois eles fomos construindo essa história, mas chegou um momento que não tinha, foi buscar, eu lembro na Bahia, tem uma história de um acidente triste aí, o pessoal vinha e voltando, pegando essa 251, né? Aí começa a fervilhar em mim essa preocupação com a rodovia, porque tudo é um contexto, né? E aí nós resolvemos criar a enfermagem, abrimos o curso. De repente, o pessoal começou a cobrar que a gente tivesse um curso superior de enfermagem à noite, porque muita gente trabalhava, era auxiliar, era técnico, queria fazer o superior, mas não podia deixar o trabalho. E aí houve questionamento, será que vai ser igual à mesma carga horária? As pessoas que trabalhavam chegavam ávidas por aprender, as pessoas vinham de outras cidades para fazer enfermagem. Porque nem todo mundo conseguia mudar o plantão noturno para estudar durante o dia, né? Eu mesma fiquei a metade da faculdade no plantão noturno. E foi o motivo de um trabalho, acho que de uma das alunas, acho que até da sua turma de trabalho de final de curso, para mostrar depois o desempenho dos alunos, tanto de dia como à noite,
ao terminar o curso, se passava mais em concursos, né? Se passava em residência. Se havia diferença, se havia né? diferença. Na oferta da não qualidade. tinha nenhuma diferença. Porque os professores eram os mesmos, as oportunidades de o estágio não diminuía, às vezes eles não faziam durante a semana, ou faziam no dia alternado com plantão, ao dia final sim, de dia semana, não, final de fazia à semana. noite. Eu lembro assim, por exemplo, a gente não tinha espaço para os alunos fazer estágio, o número de hospitais, de leitos eram pequenos demais. Aí eu lembro Rui, Mabel, lá no auxiliar, no técnico, e depois as professoras do curso de enfermagem superior, levando os meninos para o asilo. Os pacientes que ficam ali, ficam dia e noite, que precisam de cuidados de enfermagem. Ainda um movimento de cidadania, solidariedade. Solidariedade, saúde, passar a educação. conviver com isso. Aí a gente começa a integrar essa história, falar assim, a educação ela tem que ser integrada, a gente tem que trabalhar de forma conjunta. E é verdade isso na FUNORTE, a gente trabalha isso junto. Você tem um curso de serviço social que integra com o curso de direito, que integra com os outros cursos da área da saúde. É muito interessante isso. Então, quando você fala, a gente está lá no asilo, nós estamos vivendo essas questões sociais, essas questões da família ter que deixar o idoso na instituição de longa permanência. Então, toda essa história aí vem um clique também, a Raquel tem que fazer geriatria, porque o Eduardo Avelino estava lá criando saúde plena e faltava psiquiatra, faltava geriatra, então havia um espaço para isso. Aí a gente vai fazer uma pós nessa área. Então, são as demandas que a gente tem. Tudo muito integrado, ou então, né, demanda Raquel? que a gente percebe que ela vai aparecer e a gente começa a trabalhar em cima dela. Exatamente, muito pioneirismo, tudo muito né? integrado. Você que está nos assistindo agora, nós vamos falar ainda mais desse processo de Raquel, com todo esse envolvimento em saúde e educação, mas há outras faces delas que a gente também vai falar para você. A gente volta em 1 minuto. Oi, gente, olha a gente de volta aqui, mais uma vez, na direção tá de volta. Aí você vai observar, cadê Sueli? Estava aqui, nossa diretora-geral, vice-reitora, né, Raquel? Vida de diretor é complexa. Você fica aí achando que é bom ser diretor, isso é um tolo engano. Tinha muita coisa para se resolver, então nós tivemos que nos organizar, né, Sabrina? É isso aí. Estamos aqui, Sueli foi tratar de uma outra demanda, mas ela volta na próxima edição para falar com vocês e a gente está na última etapa do programa aqui conversando com a professora Raquel Muniz, casada com o professor Rui Muniz. São 2 empreendedores, inclusive para esta região, altamente visionários e que transformaram a nossa região com ousadia, coragem e muito sangue sertanejo. Sabia que antes da FUNORTE você não tinha outra opção de estudar em Montes Claros que não fosse a Unimontes? Pois é. Isso é real. A primeira instituição de ensino superior privado que nós tivemos aqui em nossa cidade foi a FUNORTE. Ah, mas então tinha o público, só a Unimontes. Então, ou você estudava aqui ou você saía daqui. E a FUNORTE hoje tem mais de 30 cursos de graduação.
só em Montes Claros e compõe 5 plataformas de ensino em todo o Brasil. E aí, Raquel, eu quero falar um pouco com você sobre uma outra face sua, que é a Raquel empresária. Então, a Raquel empresária, me parece, você vai confirmar ou não, que surgiu da medicina. E aí você fez geriatria, você fez medicina do trânsito e de repente resolveu contribuir também com aquelas pessoas que precisam de habilitação por aí. Em Montes Claros, mas você também já se expandiu para outras regiões do norte de Minas Gerais, não é verdade? Na verdade, é bem antes disso. O Rui era excelente aluno do 2º grau e dava aulas particulares. E era muito procurado. E tinha um professor no Colégio São José, irmão Bento, que as pessoas tinham muita dificuldade de aprender matemática com o irmão Bento. E aí eu falei, Rui, vamos abrir aí um curso de aula particular. Era o espírito empreendedor. Rui às vezes não se preocupava muito, ele queria ensinar e às vezes o pessoal não pagava as aulas para ele. E eu falei, não, todo trabalho tem que ser remunerado, vamos trabalhar aí direito. E acho que foi a minha primeira visão aí empresarial, sabe? Talvez. Aí o Rui dava aula para os alunos de 2º grau, eu cobrava para esses alunos as parcelas, e o Rui deixava para mim as aulas do pessoal da 8ª série, né? Com o irmão Bento, que era o terror, né, dos alunos, e eu dava aula para esses alunos. E acho que começou no início aí, bem mais para trás, antes de conhecer o Rui. Tem uma historinha meio engraçada minha. O pessoal vinha ficar lá na minha casa, eu morava nos Morrinhos, e aí a estação ferroviária e a rodoviária eram próximas da minha casa. Aí a gente tinha parentes, amigos que vinham do interior, de trem ou de ônibus, e às vezes ficavam lá em casa para poder ir para tratamento médico, né? E às vezes para ficar em casa não ia pagar a pensão, né? Então trazia um franguinho da roça, enfim, uma verdura, um queijo, né? É verdade. E aí eu, Raquel criança, já conhecia Montes Claros inteiro, eu ia levar esse pessoal para o consultório médico, para fazer compras. Era guia? Eu era guia, então eu já também tinha esse espírito empreendedor. Então eu lembro um passeio mais engraçado. Do MEC, você faz questão de levar no mercado. Faz questão de levar no mercado. Tá explicando. Essa história. Tem o bom queijo, essa banda tem o bom doce de leite. Bom doce de leite, conheço a dedo. Pode me deixar com os olhos tapados e andar no mercado, que eu sei andar tudo. Isso é desde de criança. Então, eu já fazia esses pequenos empreendedorismos. Sim. E o passeio principal, e aí tinham que pagar um pouquinho mais, era para o pessoal da zona rural, eles não conheciam elevador. Aí Montes Claros tinha o elevador do Edifício Ciosa e o da Caixa Econômica Federal, mas lá eram apartamentos, era mais difícil de entrar. Mas o da Ciosa, como tem salas comerciais, né, até hoje, eu levava esse pessoal lá. Gente, dá um livro para contar assim, o tremor desse pessoal para subir. Subir no elevador pela primeira vez. No elevador pela primeira vez. E na Pinguim tomar um sorvete. Né? Eu falava, tem um sorvete maravilhoso aqui, que era da Pinguim, e eu adorava o de maracujá, que vinha com a sementinha natural, vamos embora lá tomar. Legal. Então, era esse pequeno empreendedorismo aí que acho que está dentro de mim aí. Eu juntei com o Rui, é a raiz. E aí começamos uma salinha pequena de pré-vestibular, enfim, depois a faculdade, vocês já conhecem a história aí. E, assim, eu sempre quis ter a minha independência financeira, apesar de ter construído, assim, junto com o Rui, estudar, trabalhar. Eu falava assim, vai que não dá certo uma hora aí. Claro. Mulher bem resolvida, né? E o Rui, assim, sonha muito alto. E mulher, às vezes, assim, a gente tem filho, a gente quer ter a casa, quer ter o dinheirinho do dia a dia. Aí, quando eu terminei o curso médico, eu fui dar o meu plantão, podia ficar só junto com ele nas escolas, mas eu dava meu plantão no CTI, do São Lucas. Eu tinha um emprego público na prefeitura, era médica, né, geriatra na prefeitura. E comecei a atender pacientes na área de geriatria, pacientes em casa, que o valor da consulta era maior, diferenciado. Né? E as faculdades foram crescendo, eu tive que abandonar um pouco essa minha dedicação com a medicina, mas eu falava, eu ainda vou continuar fazendo alguma coisa. E aí eu continuei uma outra área, que eu trabalhava em uma clínica, onde o pessoal fazia exame para tirar
carteira de motorista, era a única clínica daqui, eu era funcionária médica, funcionária dessa clínica, e a gente atendia o norte de Minas inteiro, então eu conhecia muitas pessoas, e ali eu acabava também trazendo aluno para a escola. É, uma coisa se somava a outra. Até hoje, eu estou lá atendendo alguém e falo, você terminou o 2º grau, bora fazer um curso superior, você está aqui morando nessa cidade, você já veio para cá, vamos embora fazer uma pós, né? Assim, essa semana mesmo eu atendi alguém e falou assim, eu tenho que tomar vergonha, viu? Eu tirei a carteira com você me falou isso e agora eu vim mudar a categoria, tem 1 ano e meio que eu vim aqui e você me perguntou de novo. Eu falei, olha, eu acho que eu esqueci porque você está de máscara, mas na verdade eu falo isso sempre pro pessoal. E aí eu nunca deixei esse meu lado assim pessoal, né? Aí eu abri a minha própria clínica, sim, tenho uma clínica em Montes Claros já há muitos anos, e aí quando abri o edital de novo, eu abri em Espinosa, abri em Francisco Sá e em Coração de Jesus. E aí o pessoal fala, mas que loucura, né? Não, a gente divide o horário direitinho. Com organização e com organização, né? Entendeu? Aí em algumas cidades eu vou 2 vezes por semana, agora fazendo curso fora eu estou indo 1 vez, aí eu tenho um atendimento das clínicas que às vezes eu faço no sábado, então, e é bom que eu possa atender as pessoas que têm dificuldades também de ir na semana. Então, aí eu consigo manter essa minha integridade porque eu tenho a minha vida pessoal também, né? A sua individualidade, a minha individualidade ela é preservada, né? E quando eu estou lá fazendo a oftalmologia, é no serviço que faz parte da instituição, que é o Hospital de Olhos Hilton Rocha, mas que eu estou também com o espírito lá de empreender, que é para trazer essa pós-graduação para Montes Claros também, porque a gente vai ficar tendo só lá. O hospital aqui está crescendo, nós estamos ampliando, está credenciado agora a urgência oftalmológica, nós vamos precisar de mais oftalmologistas, então a gente tem que trazer também a especialização para cá. Então, onde eu estou, eu gosto de empreender. Eu falo que se me deixar, acaba buscando se me deixar sem nada, eu vou juntando alguma coisinha ali, daqui a pouco eu estou com uma banquinha. Então, eu tenho facilidade disso porque está no meu sangue, essa história de empreender, de vender, de criar, mexer na economia local, valorizar muito o agro e aprendi mais ainda em Brasília, ao lado da ministra Tereza Cristina, que foi minha colega deputada e foi ministra brilhante aí da agricultura. Então, em qualquer lugar que eu chego, e aqui no norte de Minas não é diferente, essa questão da feira, do agro, do pequeno produtor, isso me fascina, isso é o comércio mesmo. E olha você que interessante, vocês sabiam que Salinas, nossa vizinha aqui, é a capital mundial da cachaça? E quem é que fez isso? Um projeto de lei. Um projeto de lei, né, Raquel? A Câmara Federal Torneio Salinas, que tem um produto de excelência. Quando a gente fala numa bebida brasileira, fala na cachaça, né? E conta pra gente, você toma uma cachaçinha? Olha, eu brinco com o pessoal da cachaça, assim, eu dou uma provadinha. O que a gente chama aqui no interior de picadinha. Agora, quando essa cachaça também, a gente não vai fazer isso com cachaça assim de excelência, né? Mas envelhecida, você tem que tomar mesmo. Mas você pode fazer como é que fala? Uma coisa mais saborosa, mais refrescante. Exatamente. Fazer, né? Uma caipirinha, misturar com tantas frutas brasileiras que a gente tem. Não tem nenhum problema por Mas eu tornei Salinas a capital nacional da cachaça. É um outro projeto também que eu gosto bastante, está próximo aí do Festival da Cachaça em Salinas. Quando eu chego lá, ando pelas ruas, produtores de cachaça, o pessoal conhece. Inclusive. Isso. Trabalhar aquilo que é nosso e valorizar, né? Então, colocar no ar o que tem na nossa região. Olha, observe, mais uma vez. Quantas Raquéis você viu neste programa? Várias, né? Isso é uma qualidade também feminina, não dá para negar, porque a mulher tem realmente essa capacidade de fazer várias coisas e várias coisas ao mesmo tempo. Mas a inquietação dela é tão incrível que fez com que tudo isso explodisse na condição de se tornar deputada federal. Então, não só para a região, não só no negócio escola, no negócio saúde, no negócio dos hospitais e em todos os outros empreendimentos que ela fez, inclusive levar o pessoal para o elevador Noticiosa, aliás, Raquel. Quando eu era criança, já deu uma crônica do Vanderlei Arruda, que é autor de livros, né? Professor também na antiga Fafil, né?
Então o Vanderlinde já fez uma crônica. A respeito disso. Agora você, dessa geração atual, que está pertinho da nossa, você sabe, né, Sabrina? A gente aprendeu que nós somos jovens, como você, só que há mais tempo. É a única diferença entre nós e você, mais nada. Aliás, alguns de vocês, não todos. Mas esse elevador, gente, quem tem aí uns 18, 20 anos, não imagina que ele não era bonitinho, como você conhece, a portinha encaixa e abre e fecha. Com não. espelho pra fazer espelho, selfie. você vai lá, faz selfie, se organiza. Aliás, como é que tá aqui, gente? Tá avisando aí. Se organiza, não. Era uma espécie de grade, não era, Grade. Raquel? Pretinha que você puxava e ela fazia assim. Sanfonadinha, né? Sanfonada. Era um trem, literalmente um trem mesmo, tic-tac. Mas enfim, coisas da vida real que fazem parte da história de vida da gente e da nossa região também. Mas Agora, você fala Raquel, que dá história, mas já deu, né? Eu tenho alguns livros, né? Tem um livro que eu contei a minha história, a minha vivência com o Santo Padre Henrique. Dá para conhecer um pouquinho da minha história. Tem esse livro nas todas as bibliotecas da FUNORTE. Já apresentei a comunidade também com ele. E é um livro tocante e emocionante, né? Eu acho que, como você falou, fazer tantas coisas, não conseguir ficar com esse espírito parado de realmente movimentar quem está ao redor, e a gente vê que é uma característica sua e de Rui, movimentar as pessoas, causar essa inquietação para melhor. Eu acho que o papel de vocês enquanto educadores, né, enquanto empresários, políticos, fazer com que as pessoas saiam dessa sua zona de conforto, busquem o estudo, busquem de fato melhorar, mas encontra também a serenidade, a gente percebe na questão da religiosidade, né? Então a gente te acompanha aí, o livro é belíssimo, é tocante. E eu acho que a gente já lhe falou isso, uma foto que você tem cumprimentando o Papa, que dá pra gente sentir a paz interior, né? Conta um pouquinho realmente essa emoção que ir a Roma, conhecer o berço do catolicismo, né? Conhecer ali toda essa história do cristianismo, né? O berço do cristianismo e conhecer o Santo Papa. E quem me acompanha na rede social lembra assim, até um vídeo, eu consegui estar cumprimentando o Papa, estar com o celular na mão e assim, completamente emocionada. Eu me preparei muito para aquele momento, né? Consegui essa audiência tão próxima lá com o Santo Padre. Foi assim, é indescritível, gente, tem que acontecer. E eu não vivenciei só aquele momento ali com o Papa, não. Eu gosto de entender um pouco as coisas. As pessoas que estão ali na Praça de São Pedro para participar daquela missa com o Papa, a disponibilidade dele para atender casais que vão ali vestido de noivos, né? Casais que vão, às vezes, com a sua mesma roupa, tem uma audiência só com eles, tem aquele momento ali. As crianças que têm alguma dificuldade, que são... Alguma patologia. Que são, como é que fala? Especiais. Portadores de alguma deficiência, tem uma audiência para elas. Lembrar que no dia dessa minha audiência com o Papa, que tinha todos esses grupos lá, e uma criancinha levantou e história linda. E foi até o Papa, né? O altar, né? No dia dessa audiência, teve uma apresentação circense para o Papa. Então, assim, não é aquele momento mágico ali de estar com o Papa, porque assim, é fugaz, é rápido, fica eternizado porque você viu a foto, mas assim, é estar ali e ver toda essa capacidade que o Papa tem de rever erros cometidos dentro da igreja e de se posicionar com relação a isso. Acolher, né? Resgatar, acolher, entender as pessoas assim como seres humanos que erram, mas que humildemente merecem o perdão, né? Se realmente sentir essa necessidade de pedir esse perdão, se tiver essa humildade, né? Então, eu aprendi isso muito com o Padre Henrique, sabe? Vivenciar momentos de tanta dificuldade, de poder ter o ombro dele, de ter um local, né? Você um pai. cita que ele era o seu pai. Um pai, assim, muito presente na minha vida, principalmente nos momentos de maior dificuldade. E ele, que tinha a capacidade intensa e que passou também isso para mim, por Rui, de sempre estar procurando e atuar no lugar onde está precisando mais. Padre Henrique teve todas as condições de dentro da igreja de se tornar, por exemplo, um bispo da igreja, de ir subindo, né, nessa hierarquia. Da igreja, né?
E a gente sabe que a igreja, às vezes, em determinados momentos, ela pega um padre que está em uma determinada paróquia, transfere para outra. Faz a troca, né? O Padre Henrique, em geral, quando ele mudava de atuação, nunca era para uma paróquia mais próspera, era sempre para alguma que precisava mais. Eu lembro, minha avó morava no Sintra e ele que era o padre de lá. E eu lembro, minha avó com toda a humildade, fazendo biscoitos para levar para a igreja, naquele fogão, naquele forno a lenha, sabe? Aquelas dificuldades de tirar com a madeira, aqueles... E ainda existe tachos, hoje a casa de Padre Henrique lá no Sintra, né? Tem que é até bem próximo hoje. da Aí quando da o igreja. Sintra melhorou, que os prefeitos asfaltaram, que chegou o desenvolvimento e tal, aí ele vai para um local mais distante e aí você vê também junto isso, as irmãzinhas do Carmelo vão também para um bairro completamente isolado, sem muita luz, sem asfalto, né? E se ele ficasse aqui mais um pouco com a gente, o bairro dele também chegou escolas, chegou unidades de saúde, com certeza ele estaria num espaço que estivesse precisando mais. E eu ainda não falei da trajetória que onde eu conheci, foi nos Morrinhos, que era a periferia de Montes Claros, e foi ali que eu conheci ele. E depois ele se transferiu para o Sintra, que era um bairro mais distante. E ele passa isso para a gente, na religiosidade dele, mas é na ação social dele também, procurando levar também saúde. Eu lembro que um dia ele falando assim, alguém me deu um recurso e eu pedi para depois passar na porta de alguém que estava precisando fazer um exame e tinha me pedido. E não me pediu, tinha falado que estava precisando de uma ajuda para fazer um exame. E aí ele conseguiu o dinheiro, ele passou lá para dar essa pessoa para fazer o exame. E a pessoa falou, parece um milagre, né? Ele fez muitos milagres aqui. Mas era essa sensibilidade. Uma coisa que o Rui aprendeu muito com ele é essa questão de servir o alimento. O Rui, quem é próximo dele, que sabe, enquanto todos não estão servidos, ele não consegue servir. O Padre Henrique chegava para ele comer alguma coisa lá em casa, eu falei assim, padre, já está separado, se o senhor quiser levar para alguém. Mas enquanto eu não servia todos que estivessem na mesa, ele não servia. Ele era assim. Então, eu acho que o Rui aprendeu isso também muito com ele, de levar também a educação, a saúde, para onde mais precisa, de ir buscar lá longe um equipamento, tem na Alemanha, vão trazer esse equipamento. E às vezes a gente não é compreendido, mas aí a gente tem a fé, tem a certeza de que ele está lá em cima olhando por nós e que o turbilhão vai passar e que depois tudo vai se acalmar e as pessoas vão compreender tanto que a gente estava lutando. O verdadeiro sentido, né? O verdadeiro propósito. Lembrar dele é lembrar de muitas coisas, de quando a batina estava muito surrada, que ele cortava aquelas partes que ainda estavam mais fortes para fazer os calçãozinhos, os shortinhos para as crianças. Assim, viver isso. E depois eu ter essa oportunidade de ir lá, estar com o Papa, não só pelo momento, mas pelo que ele representa na história da igreja, especialmente pela humildade. Na foto que eu tenho com o Padre Henrique, se alguém abrir lá na minha rede social com o Padre Henrique, com o Papa, vocês vão dando um zoom e vão reparando. E eu tenho uma foto maior com o Papa, e aí você vai olhando a barra aqui da manga dele, né? Já bem desgastadinha. A escolha, e tudo isso eu conheci lá de perto, essa história, né? Acho que se eu tivesse aqui, talvez está escrito assim em algum lugar, mas lá eu pude ver isso de perto. A história dele lá, assim, que ele podia ir para os aposentos papais, né? E ele preferiu ficar junto com os outros para poder saber o que está acontecendo no mundo, porque se ele ficasse isolado também, não ia saber o que estava acontecendo. E é isso que às vezes as pessoas não compreendem, a Raquel. Eu procuro ter essa postura sempre, que posso, assim, de humildade, de ter conseguido trabalhar, conquistar as coisas, mas não perder essa oportunidade de estar atenta àquilo que está acontecendo naquele momento, de me entrosar com aquele momento. E às vezes a gente passa por super moderna, não, esse Papa é pop, né? Tem até a música aí, o Papa pop. Já não para ele, mas já serviu para ele. Assim. Mas é essa história de que realmente você tem que se aproximar das pessoas, vivenciar o momento, evoluir,
sabe? Melhorar. E quem é professor, é verdadeiro, você aprende enquanto você ensina, ou acho que até você aprende mais do que ensina. Agora, Raquel, isso de você está muito ligado a um propósito de vida que foi sendo descoberto e consolidado ao longo da sua trajetória, né? É o servir mesmo através de várias concepções de trabalho. A educação, né, Sabrina? A saúde, os negócios, pequenos empreendimentos que você já fazia na infância, essa condição de trabalhar na região, nas regiões e nos espaços mais simples da nossa região aqui, até com as clínicas de atendimento para o trânsito, né? Mas também tem uma outra, vamos trazer uma outra questão, e aí eu vou te dizer que está assistindo a essa nossa entrevista, o programa está chegando à reta final, mas nós temos ainda 2 assuntos para levar você, para que você conheça as várias Raquéis que existem numa só, que nós estamos aqui trazendo para você, e que também possa se inspirar em construir também vários cenários para a sua vida, a partir das vivências que você tem, dos sonhos que você tem e das pessoas com quem você convive, que é o networking que a gente tem falado muito. É importante conhecer pessoas, se envolver com elas. Você tem uma característica altamente observadora. Gente, vocês têm que ver Raquel no Premec. Menino, ela olha todos os detalhes. Um fio de cabelo fora do lugar, não em nós, mas na escola. É incrível. O que a gente não percebe, ela observa. Mas tem uma outra coisa que você fez recentemente na nossa região que mobilizou esse norte de Minas Gerais de uma maneira sensacional, incrível e com uma energia maravilhosa, que, aliás, também trouxe para o ar a Raquel, artista, né? Apresentadora. A Raquel, apresentadora, a Raquel com a sua capacidade também de interpretar. Então, você criou, idealizou, criou e apresentou o Voz de Minas. De onde veio o Voz de Minas? Tem aí uma cantora Raquel embutida em você? O Voz de Minas, aliás, todo projeto que eu desenvolvo, eu faço sempre um resgate da minha história mesmo, da minha vivência, porque eu jamais imaginar que eu seria apresentadora. Mas eu já, muitos anos atrás, eleições da década de 70, não calcule a minha idade, eu subia no caminhão, que era o palco para fazer os comícios no meu bairro, lá no bairro Morrinhos, na rua Melo Viana, era uma rua que sempre o pessoal ia fazer comício. Eu subia no caminhão para cantar os jingles da campanha. E eu gostava disso. E a gente que é criança, às vezes nem canta muito direitinho, mas o pessoal elogiava, gostava, chamava, né? Criança, o pessoal respeita. E aqui em Montes Claros a gente tem uma influência muito grande do Conservatório Estadual de Música. É um conservatório público, gente. São poucas cidades que tem isso no Brasil. E vagas ainda muito concorridas, né? Concorridas, fila, né? Fila. Então, na minha época de estudante, todo mundo tinha uma passagem pelo conservatório. As famílias mais abastadas tinham um piano em casa, eu sonhava tocar o piano, mas minha mãe dava conta de comprar um violão. Eu não consegui aprender, não tinha vocação para isso. Mas com ela também eu aprendi a ter um gosto musical, né? Escutando lá na radiola, na vitrola, né? Os discos de vinil. Então eu me apaixonei com isso. E os festivais universitários que tínhamos aqui no campo do Cassimiro de Abreu, apresentamos vários talentos aqui do Norte de Minas, acompanhei a carreira de vários cantores, como Beto Guedes, né? Então tem uma história grande aqui, cultural. E aí eu falei, gente, eu acho que a gente merece fazer isso. E foi exatamente no período que todo mundo estava precisando, soltar a voz. E aí veio a ideia da Voz de Minas, em plena pandemia. Mas no momento que já foi tendo um afrouxamento, já estava iniciando, mesmo assim a gente acompanhou todos os cuidados, Todos os cuidados, eles faziam um vídeo em casa, mandava para o programa. E aguardem, eu não vou falar aqui hoje, mas a nossa equipe, comandada lá pela FUNORTE, né, que nos dá todo o apoio em todas as áreas, pelo John, pela Ana Karenina, nós já estamos preparando a nova versão. Mas eu não vou falar aqui hoje, não é esse o propósito. Olha, Raquel e, assim, Muniz muito melhor. Surpresa. E aquela foi uma experiência, tinha gente que estava assim meio pé atrás, será que vai dar certo? Deu super certo num momento de dificuldade que a gente estava vivendo aí com a pandemia. E aí vem o segundo ponto já, mas agora, é surpresa. Agora Raquel, todas as etapas ao vivo. Para de contar, ela já deu spoiler.
E olha, você sabia que nós tivemos uma aluna da medicina veterinária que concorreu. Tinha medicina humana, né? E torcida organizada. Então você que canta. E vários ou que municípios, também, viu, também. Ou que Minas também Gerais. não canta, mas quer soltar, quer se revelar, fique atento nas redes sociais da Raquel, que vem novidade por aí, viu? É isso aí. Olha, Bom, eu falo pra você o seguinte, ela perguntou se eu pensava em ser apresentadora, artista. Acho que não tem. Quem vai a um filme e vê o pessoal se apresentando, todos nós nos sentimos um pouco assim, vontade de ser artista. Mas, gente, a fama me assusta, sabe? Porque eu falo que eu sempre tenho que dar uma freada e voltar para trás e estar sempre em contato com as pessoas, porque eu não quero perder nunca essa capacidade de ir e vir, de não ficar ofuscada com paparazzi, de poder ir na feira, me matar e falar comigo que sábado eu não vou numa feira. Se eu não vou no mercado municipal, se eu não vou na feirinha no domingo lá no Major Pratos, quinta-feira no São José e nas cidades onde eu trabalho também. Eu gosto de trabalhar, inclusive, conciliando o dia que tem a feira. Eu não quero perder isso nunca, não. Isso me dá alegria, isso revela a Raquel que tem dentro de mim e me faz ter a humildade para sempre perceber novas perspectivas, novos projetos e oportunidades. Bom, mas o último intervalo desse programa nós vamos fazer agora e você tem a etapa final, onde Raquel Muniz, nós vamos falar um pouco dela enquanto mulher na política. Dois pontos importantes. Ser mulher e, além de estar na política, ter a produção comprovada, que gerou, inclusive, o livro Dever Cumprido. Nós vamos falar dele já já. Um minuto que a gente volta, ou Na Direção volta com você num seu instante. Não sai daí. Ana Coisas. Curiosidades. Coisas. Indicações culturais. No nosso programa, vou dar dicas de receitas práticas e o melhor, com produtos acessíveis para você que não tem tempo de se alimentar bem. Promover Saúde em parceria com a Faculdade Promove, a apresentação da Fernanda Maria, produtora do canal universitário da faculdade. E nada melhor numa tarde dessa falar de saúde, né, gente? Falar de saúde. E hoje um assunto muito interessante. Muito interessante. Né? Apresentadores, jornalistas, publicitários, marqueteiros. A gente vai tentar te explicar com entrevistas bem legais e curiosidades sobre o mundo da comunicação e do entretenimento. Está entrando no ar o Fita Crepe, um programa por dentro da comunicação. Vai! Intensidade dando vida à cidade, protocolando que eles ainda não sabem. Falsidade é mato, pelas ruas eu vejo, em meio ao caos se entregam por dinheiro. Então, a Mel se apresentou, Melissa Oliveira, eu, Jonathan César Neto, mas ela gosta de me chamar de carioca, né? Você também fica muito à vontade. Então, os nossos queridíssimos convidados estão aqui, já apresentaram a primeira música, daqui a pouco tem mais. Você tá no YouTube também, já ativa o sininho aí para você receber todos os programas da nossa grade, que são vários programas, e principalmente Canta Aí também, né? Que vai poder acompanhar todos os nossos que a gente já fez. Oi, estamos de volta com Na Direção. Mais uma vez dizendo a você que estamos entrevistando a nossa entrevistadora também do programa, Raquel Muniz. E a gente vai para a última etapa dessa nossa conversa. Raquel, quando você esteve deputada federal, que aliás muito nos honrou como mulheres e que escolheu inclusive uma forma de gerenciar o seu trabalho
exposta inclusive na sua apresentação visual, o seu marketing pessoal, que teve uma explicação muito nobre para ser daquela maneira, você também, ao final do seu mandato, escreveu um livro, que aliás esse aqui é um dos livros que a gente tem na faculdade, que de fato são usados, que é o Dever Cumprido. Final do ano de 2018, onde você fala dos seus vários projetos, da 251, do seu envolvimento com o agronegócio, da importância da mulher, enfim, de crimes que acontecem com ela e da importância das mulheres também se posicionarem para além da condição muito comum, que é a mulher dona de casa, mãe, esposa, mas uma mulher realmente que possa provocar mudanças e que sejam de impacto. Você fez isso enquanto deputada federal e eu queria que aqui para nós, finalizando o programa, você falasse um pouco o que é que representou esse dever cumprido para você. Olha, exatamente é o título desse livro aí, né? A capa aí, Dever Cumprido, e eu tô aí de terno e gravata. Quando eu comecei a exercer o mandato, eu fui para a Câmara Federal, como os homens são obrigados a ir, de terno e gravata. Não queria ser uma figura masculina. Na verdade, eu queria ajudar a contar uma história e continuar essa história das mulheres que foram para a rua lutando pelo direito de votar. E elas foram vestidas de terno e gravata, porque só quem podia votar eram os homens. E era um momento solene e eles iam votar vestidos de terno e gravata. E se eternizou com o filme As Sufragistas. Sufrágio é o direito ao voto e esse filme, As Sufragistas, eu trouxe inclusive aqui para Montes Claros, apresentamos aqui esse filme. E a minha trajetória na Câmara Federal foi para a gente elevar o número de mulheres participantes na política, não mais só com o direito de votar, que outras alcançaram isso para a gente, mas com uma maior participação, maior expressividade. E aí, no Dever Cumprido, a gente coloca os inúmeros projetos que a gente trabalhou em diversas áreas. A gente já falou aqui um pouquinho do Fundeb. Eu quero lembrar também que todos os brasileiros aí foram beneficiados também com o DPVAT. Eu tive a coragem de ser a primeira mulher a abrir uma CPI do DPVAT, uma comissão parlamentar de inquérito, que resultou no momento até do não pagamento do DPVAT. A gente conseguiu verificar para que ralo estava indo esse recurso do DPVAT. Parte desse recurso, inclusive, tinha que ser trabalhado na educação, para o trânsito, e a gente conseguiu esse feito. Projetos que vão, além do projeto já falado também, da cachaça que tornou Salinas, a minha participação em diversas comissões e consegui chegar como presidente em um único mandato, a presidência da Comissão de Cultura. E para lá levei todo esse conhecimento aqui, esse trabalho que é feito aqui na nossa região. Em todos os projetos tem uma presença muito forte da minha vivência como mulher, como esposa, como mãe, como estudante, como criança. E resultou nesse livro, mas também em inúmeros projetos que inclusive foram para a Constituição Federal, como é a emenda que a gente fez do Fundeb. É uma sensação realmente de tarefas que foram cumpridas com muita dificuldade, mas com muito zelo, com muita dedicação em cada temática onde eu pude trabalhar. Recebi inclusive alguns comentários, você é uma deputada que tem que dedicar mais à saúde e à educação, que é a sua área. Eu me dediquei a várias, mas todas elas com uma intensidade enorme e com resultado. Eu não conseguia trabalhar se não chegasse a um ponto final, né? E esse livro mostra isso. A minha questão de estar relacionada ao Rio São Francisco, criei uma comissão especial para tratar do São Francisco. Inclusive, a gente trouxe essa comissão aqui para Montes Claros, assim como eu trouxe vários ministérios que vieram aqui também conhecer a nossa realidade de perto. E a gente pôde trabalhar essas questões da saúde e diversas outras questões ligadas à educação e que são por outras áreas também. E eu posso dizer assim que entre todas as que escolhi participar, a que eu consegui mostrar tudo aquilo que eu aprendi ao longo dos anos foi através da política, porque através da política eu consegui trazer inúmeros recursos para a nossa região e para a educação do nosso Brasil. Como professora, como pedagoga, como médica, eu estava levando benefício para as pessoas, um benefício de cada vez, em cada atendimento que eu fazia. Mas como deputada, gente, eu consegui
melhorar uma rodovia, eu consegui deixar pronto um projeto para 251 pela duplicação, eu consegui avançar muito na questão do número de leitos na nossa região, aumentamos o número de leitos, nos preparamos, inclusive, para receber sem saber que ia acontecer essa pandemia. Foi possível salvar muitas vidas. Você conseguiu trazer com os credenciamento ministros aqui, né, Raquel? Com credenciamento do Mário Ribeiro, inclusive os ministros da Saúde, 2 ministros que vieram aqui, o Ricardo e o Gilberto Ock, que estiveram aqui em Montes Claros, na nossa conheceram região, né, que a não nossa conheciam, realidade, né? e puderam aumentar o número de leitos, puderam credenciar mais serviços para funcionar aqui. Então, essa é a minha sensação e na certeza que devo continuar como apresentadora de TV, como aluna agora da minha própria instituição, eu sou aluna também da pós-graduação. Isso quer dizer, assim, é valorizar aquilo que a gente tem aqui, que a gente acredita que é de excelência, que a gente faz para as pessoas, mas que a gente também pode utilizar porque efetivamente são de qualidade. O trabalho, ele continua. O que a gente plantou lá como deputada federal, a gente está vivenciando agora. Toda essa pauta, essa discussão do Fundeb, se a gente não tivesse trabalhado lá atrás, se a gente não tivesse trabalhado essa questão da saúde, Sabrina, trazer um ministro aqui, significa assim que ele vem conhecer a nossa realidade e aí não vai trabalhar com papéis, vai trabalhar com a realidade. Né? Ele diferente. enxerga, né? Sente, criar né? essa possibilidade da pessoa estar aqui. Quantas visitas nós já recebemos aqui do MEC, quantos avaliadores já vieram aqui, o tanto que a nossa região cresceu através da educação, quantas indústrias se aportaram aqui, porque a gente trabalha essa questão da educação e é um item importante saber que você vem implantar um negócio, um serviço, porque aqui a gente está trabalhando também com o cérebro. Então, é essa sensação que eu sinto de dever cumprido em cada etapa onde eu pude exercer, né, como médica, como parlamentar, mas agora eu tenho essa missão também de me qualificar mais para poder ajudar mais as pessoas, para poder envelhecer também com a mente funcionando, fazendo atividade física de forma tão intensa como eu estou fazendo, saudável, na perspectiva que a gente tem que viver, mas não só viver com qualidade de vida e, sobretudo, envelhecer estudando, trabalhando. E por que não, né, Raquel? Bom, nós estamos chegando ao final dessa edição do Na Direção. E nós temos, Raquel, a dizer a você que foi uma honra você conseguir ter se organizado para estar conosco na posição de entrevistada. Para nós foi muito interessante saber um pouco mais sobre você. Eu tenho certeza que quem está assistindo não tinha ideia da maior parte das questões que a gente conseguiu aqui. Que você dissesse um pouco sobre a Raquel Muniz, pessoa, mulher, menina, apresentadora, enfim, multifacetada como nós falamos. Nós agradecemos, né, Sabrina, a participação de Raquel. Muito obrigada, Raquel, por ter vindo. E você que nos acompanhou. A gente sempre fala para os nossos alunos, né? Se espelhe em um professor, identifique aquele profissional que você quer ser. E Raquel trouxe para a gente aqui N possibilidades. Pegue um pouquinho dessa história dela, dessa garra, dessa força de vontade, de se superar, de buscar as direções, de recuar um pouquinho, de avançar mais um pouquinho, porque é assim que é a vida, né, Raquel? A vida da gente é assim, né? Então, se inspire nessa história. Você que está na nossa faculdade, na FAS, no nosso FUNAM, busque o livro Dever Cumprido, o livro do Padre Henrique, para você conhecer um pouquinho mais dessa história. Acesse as redes sociais da Raquel e conheça essa mulher que é múltipla e em cada momento, em cada local que vai, realmente ter uma presença marcante. Raquel, sempre é muito bom te ouvir, apesar de conviver muito com você, sempre ouvir suas histórias. Hoje aqui trouxe novas histórias para a gente conhecer um pouquinho de você e realmente se inspirar, viu? Você é realmente assim, uma mulher que inspira a FUNORTE, inspira outras mulheres e é muito bom fazer parte, dividir essa reitoria com você. Enquanto diretoras, né, Thalita, avançar com esse sonho de educação, de mover a economia, de mover as pessoas, né? De formar pessoas inconformadas. Pessoas inconformadas, né? Então é isso. Gente, muito obrigada por vocês terem ficado conosco até aqui e até a próxima. É isso aí, Raquel. Olha, gente, eu confesso que ser entrevistada sempre dá um frio na barriga, como fazer prova, né? Em qualquer momento. Deu um frio na barriga de ser entrevistada por mulheres tão competentes
e dizer que quando a gente está na posição aqui de entrevistado, é como se a gente estivesse num divã, mas o resultado é bom. E às vezes as pessoas perceberam isso muito agora na pandemia, essa necessidade da valorização, da saúde mental, da gente estar bem. Então, quando a gente fica aqui, é meio que um divã, porque a gente responde, a gente fala muito. E reviver essas minhas histórias me faz querer conquistar outros desafios. E esses dias também, sendo entrevistada, alguém falou para mim assim, você se inspira em alguma mulher? E eu pensei por alguns segundos, sei lá, um minuto, e respondi assim, em uma mulher, não, em várias. Aí bem. ela falou comigo, então eu vou recomendar um livro para vocês, eu vou passar para vocês. Chama Mulheres Ousadas, é de uma francesa. Um livro, assim, uma sentada você lê em forma de quadrinhos, bem interessante. E tem histórias curtas, 2 páginas em quadrinhos, sobre várias mulheres. É muito interessante a história dessas mulheres. Só um trecho aqui que eu quero levar até para o hospital, viu, Sabrina? Você me ajuda a levar lá para a nossa área da maternidade e da ginecologia, para a gente colocar essa história lá num painel. Pode deixar. É linda a história. É uma história essa é uma das histórias inspiradoras. Uma médica que não podia exercer a medicina, porque no país dela só podiam ser homens. E ela se vestiu de mulher. Aí, quer dizer, aí na hora que eu vejo essa história, aí eu me lembro que também, para me exercer o cargo de deputada, eu me vesti também de homens, para continuar a história das sufragetas. E ela vestiu de mulher. E aí eu não vou contar a história toda, aí depois vocês vão lá ver esse painel lá no Mário Ribeiro, na área da maternidade e da ginecologia. E ela se vestiu e descobriram que ela estava sendo vestida, e depois ela conseguiu a defesa de outras mulheres que ela estava cuidando, enfim, é uma história linda. Então, eu falei para ela com sinceridade que eu não me inspirava em uma única mulher, mas era em várias mulheres. E recomendo vocês também a se inspirar, como a Sabrina falou, em professores de vocês, em pessoas de destaque, mas sobretudo que vocês conheçam a história dessa pessoa. Porque às vezes você quer ser aquela pessoa, mas você tem que saber que aquela pessoa também, ela passou por uma trajetória grande de aprendizado, de ter que recuar, de ter que voltar atrás para dar um passo maior. Inspirem também em história, que eu possa, de alguma maneira, inspirar cada um de vocês. Se não inspirar, com certeza eu vou estar ali movimentando vocês, provocando, fazendo vocês pensarem. Tá? Sem dúvida. Essa é a Raquel Muniz, essa inquietude aí em pessoa. Muito obrigada mais uma vez, Raquel. Talvez essa face hoje, mais madura, talvez esteja no seu melhor momento de vida, né, Raquel? Raquel mais leve, Raquel mais disponível. E me sentindo Raquel mais bonita, mais viu? bonita. E aí, vivendo os tempos dessa nova geração, se você quiser saber mais sobre ela, além de poder procurar em sites que discutem isso, o próprio currículo Lattes, acesse as redes sociais de Raquel Muniz, acesse também as redes sociais da TV FUNORTE, das nossas instituições, né, Sabrina? Da FASE, da programa delas. FUNORTE, o programa delas que vem aí com novidade. Mas, acima de tudo, se você quiser ouvir sobre uma temática que a gente ainda não falou, porque esse é o primeiro programa da série, fala com a gente. Nós estamos aqui para te escutar, porque este programa, Na Direção, é para conduzir você pelos melhores caminhos. Até a próxima edição e logo mais a gente se encontra. Tchau, tchau. Tchau, tchau.